Graça e paz lhe sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Bom demais ter você aqui. Agradeço você que tem assistido, que tem participado, que tem me dado feedbacks. Nessa semana começamos um novo assunto. Vamos falar sobre a queda, tendo como base Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 5. Semana que vem a gente vai pregar do 6 para frente e continuamos a discussão. Vamos tratar neste vídeo de uma introdução ao assunto, pensando se o texto de Gênesis 3 é fidedigno. Será que ele não é uma lenda? Será que não é um mito? Quais são as consequências da queda do homem? O mal entra no mundo? Por que o mundo chegou nessa situação que chegou? E o que muda no ser humano depois que come do fruto proibido? Respostas para essas perguntas e mais um monte de coisa legal eu te falo logo depois da vinheta. Pois bem, muito bem. Vamos falar da queda. A queda. Para falar da queda, a gente precisa olhar primeiro para o texto da queda, né? Será que Gênesis 3 é um texto fidedigno? Será que a gente pode confiar no texto de Gênesis 3? Afinal de contas, o texto começa estranho, né? Tem uma cobra que fala e que conversa com uma mulher que não estranha o fato da cobra estar falando. A gente tem duas árvores com poderes que parecem ser poderes mágicos. Uma delas, se você comer, não morre mais. A outra, se comer, morre. Parece que a gente está no reino de Nárnia. Parece que a gente está lendo um livro de ficção. Parece que a gente está olhando para mais um filme de Hollywood onde tem um monte de bicho falando. Pois bem, o texto de Gênesis 3 é sim fidedigno. Quando a gente olha, por exemplo, para a serpente que está falando, antes dela falar, o texto vai dizer para nós, na Almeida Revista Atualizada, que a serpente era a mais sagaz dos animais que o Senhor, Deus, tinha feito. A serpente é apresentada como um animal feito por Deus. Já parou para pensar? Se esse texto é alegórico e ele não vale para ser crido como está escrito, logo, os textos de trás também não. Se Deus criou todas as coisas, criou também a serpente. E é assim que a serpente é apresentada, como um animal feito por Deus. Não é porque hoje nós estamos dentro de outra perspectiva da realidade que a realidade anterior não possa ser verdade. Lembre-se que nós estamos numa fase do homem caído e o Éden não é mais acessível a nós. A realidade que existia no Éden para um homem sem pecado, em pleno relacionamento com Deus, na plenitude de suas faculdades mentais e espirituais, esse mundo certamente é um mundo diferente desse mundo agora do homem caído. E não é porque é diferente que não é verdade. Eu sei que muitos de vocês nunca viram anjos ou demônios, e não é por causa disso que a gente não pode dizer que alguns de nós não tenham visto. Percebe? Não é porque é uma realidade diferente que não é uma realidade. Percebe? É simples. E no fim das contas, se a Bíblia é um relato da verdade, se ela é a palavra de Deus, toda ela é verdade. É certo que em alguns momentos nós vamos ter gêneros literários diferentes, mas eu creio piamente que Gênesis 3 seja um relato fiel de como as coisas foram. Partindo deste ponto, é necessário que a gente perceba o que então esse texto está nos falando. Já que sabemos que o texto é verdadeiro, a gente precisa perceber que esse texto nos fala sobre a origem do mal, das coisas como estão, das coisas desordenadas, das coisas fora do lugar. É certo que Deus fez o homem bom em um mundo bom. No fim do dia sexto, Deus olha para toda a criação e diz que era muito bom. Alguma coisa depois daí se perde. A gente vai falar depois de Satanás ser a serpente, mas esse é assunto para o vídeo de amanhã. Hoje a gente precisa perceber que alguma coisa acontece de errado. Alguma coisa sai do lugar. E sai tanto de lugar que o mundo hoje está completamente fora do padrão. Como diria alguém por aí, o mundo está totalmente fora da caixinha.
fora de uma realidade equilibrada, né? E tudo isso tem origem no pecado do casal de quem nós descendemos, né? Das pessoas de quem nós descendemos. Adão e Eva, os pais da humanidade, estavam numa condição de inocência na presença de Deus, perfeitos diante de Deus, até que pecam. Isso traz desordem para o mundo. Isso também é assunto para vídeos da semana que vem. A gente vai chegar lá. Mas é necessário que a gente perceba que o começo da coisa dar errado é Adão e Eva se rebelando contra Deus. Esse primeiro casal é tentado, esse primeiro casal sucumbe à tentação e daí consequências horrorosas nos alcançam até hoje. E se a gente for parar para pensar na condição de Adão e Eva, isso precisa levar a gente a pensar sobre o fato de uma mulher perfeita, sem nenhum pecado, ser tentada. Veja bem, não é porque estamos em Deus, que fomos salvos por Deus, que temos o Espírito de Deus, que Ele nos revela a palavra de Deus, que Deus tem um projeto na nossa vida. Isso não quer dizer que isso seja empecilho para sermos tentados. Eva é tentada numa condição de mulher plenamente perfeita. Na verdade, se a gente olha para o cenário do Gênesis, parece que nada ali tem como dar errado, né? A gente olha para um lugar perfeito, Éden, esse lugar de delícias, esse lugar de prazeres que Deus cria. É tudo perfeito, está tudo no lugar. O ser humano é feito imagem conforme a semelhança de Deus. Ou seja, semelhante a Deus, isso nos fala sobre filiação, filho de Deus, como Deus é, a sua imagem. Ou seja, feito para governar, representando Deus. Está tudo no lugar, não está? Eles têm Deus. A gente vai ver que a Bíblia é uma revelação progressiva, eu estou sempre dizendo isso. E quando a gente olha um pouco depois dessa narrativa aí, nós vamos ver o povo no deserto e lá Deus manda criar um tabernáculo. O tabernáculo tem 3 partes, os átrios, onde as pessoas comuns ficam, o santo lugar, onde os sacerdotes diariamente oferecem ali incensos e cultos a Deus, e depois tu vê o Santíssimo Lugar, tão conhecido, tão falado. A gente sabe que no Santíssimo Lugar tinha a Arca de Deus, e ali era o lugar onde Deus estava no mundo, né? O Santíssimo Lugar é esse lugar onde céu toca a terra. Céu e terra se unem no Santíssimo Lugar. O tabernáculo é móvel, caminha no meio do povo. O tabernáculo, logo, é Deus andando no meio do povo. O que isso tem a ver com o Éden? O Éden é um protótipo disso. Deus anda no meio do povo. Deus está com Adão e Eva. Já parou para pensar que beleza é isso? De um relacionamento pleno com Deus que está ali. Deus está morando ali, Ele está naquele lugar, Ele está se relacionando com Adão e Eva. Conversando na viração do dia, no frescor da brisa do fim da tarde. A gente já falou isso na última série. É lindo, é maravilhoso. Deus está ali. Deus está ali. E não apenas isso, é óbvio que apenas aqui não fala sobre ser pouco, na verdade isso é muito, apenas porque eu vou falar de outras coisas. Além de ter Deus ali, eles têm um ao outro de uma maneira incrível. Eles são uma só carne. Deus viu que não era bom que Adão estivesse só, faz para ele uma adjuntora, uma ajudadora. Eles estão juntos, têm um ao outro, são uma só carne. Eles não têm carência de Deus, Deus está ali. Não tem carência um do outro, estão em uma plena relação. Além disso, a vida deles é boa. Eles têm propósito para viver, a vida deles tem sentido. Afinal de contas, Deus dá a eles o zelo por aquele lugar. Então se plantam, nasce. A terra é frutífera, é próspera, cuidam de coisas que já produziam sem eles. O que falta para esse povo? Eles têm a Deus, eles têm um ao outro. Eles têm o jardim, que é um paraíso. Eles têm uma vocação que funciona plenamente. Como Satanás consegue derrubar Eva, que depois promove a queda de Adão? Fato é que você pode pensar ter tudo até que alguém te faça pensar que te falta algo, não é? Platão tem uma definição interessante sobre Eros, né? Sobre o amor desejante. Desejo é aquilo que eu sinto
por algo que eu não tenho. Se tenho desejo satisfeito, logo não quero mais. É claro que Platão é outra coisa em outro momento. Eu só estou usando aqui para falar sobre desejo. Eva tem tudo, até que Satanás leve-a a pensar que algo lhe falta. Nós vamos falar disso de uma maneira um pouco mais aprofundada amanhã. Mas é necessário perceber que tudo é perfeito, até que Eva pense que não é. Tiago nos fala sobre o pecado não ser apenas o ato do pecado, mas que nós somos enganados, atraídos e enganados pelos nossos próprios desejos. E depois, quando o pecado age de fato, quando há o ato do pecado, gera a morte. O pecado não começa no ato, o pecado começa antes. Somos atraídos e enganados por aquilo que desejamos. Ou seja, construímos na nossa cabeça o pecado para depois pecar. Veja bem os seus pecados, eu posso olhar para os meus. A gente cria uma linha narrativa convincente de que a gente deve fazer. A gente não tropeça no pecado, gente, convenhamos. Você não escorrega e fala, pequei, poxa vida. É uma construção. Satanás promove uma mudança de perspectiva em Eva. Amanhã a gente fala disso. Mas, a partir desta mudança de perspectiva, Eva come do fruto proibido. É fácil a gente perceber que esse fruto era uma prova, um teste. Mas o que a serpente está prometendo é importante para a gente entender o que é então esse conhecimento do bem e do mal. A serpente vai prometer a Eva que se ela comer, ela será como Deus. Eles serão deuses, conhecendo o bem e o mal. Eu já ouvi gente, já li sobre gente dizendo que esse conhecimento do bem e do mal é a razão, a noção, melhor dizendo, do sexo do outro. Talvez da distinção ali dos gêneros e da vergonha que sentem de se cobrir percebendo a sexualidade do outro. Eu não acredito que isso seja verdade, afinal de contas, saber do sexo e da diferença de gênero, da diferença do órgão genital e sentir vergonha pelo órgão genital, não lhes faz semelhantes a Deus. Se a gente pensa que isso é um conhecimento pleno de todas as coisas a partir de polos extremos, né? O bem e o mal, saber tudo sobre o bem e o mal, a gente não pode dizer que agora o ser humano possua isso. A gente não sabe tudo sobre o bem e o mal e a gente também não pode dizer que Adão e Eva sabiam. Não acredito que seja isso. No fim das contas, conhecimento do bem e do mal é autonomia. A busca de Eva, no fim das contas, é por autonomia. Autos sobre si, nomos, lei. Ou seja, criar a própria lei sobre si. Ela sai da lei de Deus, não coma desse fruto, se comer vai morrer, para criar as suas próprias perspectivas de lei. Autonomia, no fim das contas, é o conhecimento do bem e do mal. Saber olhar para a realidade e ter a capacidade de julgar sobre o que quero escolher. Eu não estou dizendo que a partir da queda o homem consegue julgar justamente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele consegue olhar para a realidade a partir de uma própria concepção. Ele tem autonomia moral agora para decidir, então, pensar sozinho. Pensar sem a lei de Deus. É certo que a gente só vai escolher errado daqui para frente, a não ser que o Espírito Santo nos cubra com graça. Mas é esta autonomia, né? Deus tem esta liberdade de pensar por si mesmo, de escolher em seu próprio ser. O homem, até então, estava submisso à lei de Deus. E agora tem esta autonomia, ele está isento de Deus para escolher. Autonomia. E é o que nós devemos buscar combater sempre, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. Então, a gente tem que fazer o caminho inverso de Eva, né? O mal entra no mundo. As coisas se perdem. São discussões para depois. Mas a terra é amaldiçoada. Há uma série de coisas que alcançam Adão, Eva, serpente. Assunto para depois.
Mas é isso que começa essa jornada de destruição que nos alcança agora. Hoje eu estava na dentista e disse para ela que eu era pastor. E ela me perguntou, a partir da sua perspectiva como religioso, o que é a pandemia? Eu não sei se ela esperava que eu dissesse que é Deus punindo o mundo ou que isso é resultado de algum pecado específico. Me parecia que ela queria ouvir isso. Mas o que eu disse para ela foi: Deus criou o ser humano para cuidar do mundo, para zelar dele. O fato é que o homem se afasta desse zelo. E quanto mais pecador é o homem, mais longe ele está da sua vocação de governar sobre a terra. Como o homem está cada vez mais afastado de Deus, ele explora cada vez mais o mundo. E ele começa a colher da exploração do mundo e não do zelo. Nós temos destruído a natureza e uma série de consequências nos alcançam. Hoje a pandemia está aqui como resultado do pecado. E o resultado do que o pecado nos faz fazer. É um ciclo, né? Por ser pecador, usurpamos, e por usurparmos, mostramos o nosso pecado. E seres cada vez mais afastados de Deus, nos constituímos. Se o ser humano agora fosse arrancado do mundo, irmão, se viesse agora um cometa que extinguisse a vida, eu tenho uma certeza para te dar: a Terra se refaria. Talvez demorasse centenas, talvez milhares, mas a Terra se refaria. As árvores voltariam a nascer, as coisas voltariam a funcionar sem o ser humano. O mundo funciona sem o ser humano porque já funcionava sem a gente aqui. E estava bem equilibrado. Só que Deus nos colocou para governar o mundo. E como a gente começou a se governar e deixou de ser governado por Deus, pecado é o que nos alcança. Paramos então de ter um juízo reto para as coisas, apesar de agora termos autonomia para decidir. A questão é que a gente não consegue decidir reto se está debaixo do pecado. E aí tomamos decisões cada vez mais afastadas do zelo que Deus esperava que tivéssemos com o mundo. Por isso o mundo está como está. Não é culpa da direita, não é culpa da esquerda, apesar da esquerda e da direita sempre terem culpa. Percebe? É porque a direita tem um homem pecador e a esquerda tem um homem pecador. Não é necessariamente a maneira que se enxerga, mas quem enxerga de determinada maneira. Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto, e quando o ponto que enxerga é o ser humano caído, todas as decisões serão frustrantes e frustradas. Pecado é o que destrói o mundo. Pecado é a consequência do primeiro casal. Pecado é aquilo que Jesus vence na cruz, nos dando salvação e nos fazendo cada vez mais semelhantes a Ele. Isso é salvação. Mas isso também é discussão para outros vídeos lá para frente. Amanhã a gente vem discutir o versículo 1, ok? Espero te ver de novo amanhã. Coloque aí embaixo os seus comentários e aqui ficam os vídeos da semana passada, os 2 últimos. Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas sobre a sua vida. Até logo!